Pessoal, sejam bem-vindos ao webinário Segurança em Nuvem AWS na era da LGPD. Eu sou a Ana Bittencourt e eu estou aqui para apresentar a vocês nossos palestrantes e nossa agenda de hoje. Primeiro, vamos compreender a LGPD com o advogado Alexandre Esper. Alexandre é sócio fundador da Esper Paranhos e Gushiken Advogados, ex-vice-presidente de Ética, Compliance e Relações Governamentais e membro do Comitê Executivo do Walmart, ex-diretor-geral jurídico e de assuntos corporativos da Microsoft. Possui mais de 25 anos de experiência em vários segmentos, como varejo, tecnologia, construção civil, telecomunicações, petróleo e gás, imobiliário e energia. Com ele, iremos compreender a LGPD e seus conceitos, agentes, princípios, bases legais, direitos do titular, penalidades, mudanças e falar rapidamente sobre o que fazer em uma crise de segurança. Depois, passaremos a palavra para a arquiteta de soluções da DataRain, Clarissa Matos. Clarissa trabalha como consultora técnica para grandes clientes do setor público e privado. Nos projetos de cloud computing, ela faz a avaliação e análise dos níveis de segurança. Ela possui as certificações AWS Solution Architect nos níveis Associate e Professional, e Security no nível Specialty. Clarissa vai contar para nós a dimensão dos vazamentos de dados no Brasil, a prioridade com que a segurança de dados é tratada no ambiente AWS, e teremos também uma demonstração de ações que reforçam o nível de compliance utilizando o ferramental AWS. Após as exposições de nossos palestrantes, teremos a sessão de perguntas e respostas, e finalizaremos com o sorteio de 2 Alexas para os participantes online. Agora, com vocês, o CEO da DataRain Consulting, Wagner Andrade, que vai apresentar a DataRain e o porquê utilizamos a nuvem AWS nos projetos de computação em nuvem. Wagner, é com você. Muito obrigado, Ana. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência sobre esse assunto, falando de computação em nuvem, falando de segurança em nuvem. Segurança, segurança, segurança. No momento que justamente nós temos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados plenamente implementada, tá, com início, inclusive, dos processos, né, de lavratura de atos infracionais, né, e multas sendo aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais do que nunca é muito importante que nós estejamos bastante cientes, né, do que nós precisamos fazer, ok? Bom, falando um pouquinho de quem somos nós, a DataRain Consulting é uma empresa que nasceu dentro de um outro grupo. Esse grupo já é usuário de computação em nuvem da AWS há mais de 12 anos. Nós tínhamos justamente representação de vários produtos internacionais, todos eles já tinham nascido dentro do conceito de SaaS, né? Então havia a necessidade efetivamente de que nós tivéssemos uma boa plataforma para que nós pudéssemos hospedar essas aplicações. Em 2009, um evento de um desses provedores de software lá nos Estados Unidos, nós fomos apresentados à AWS. Na época, o nosso diretor técnico efetivamente se apaixonou imediatamente por essa tecnologia e nós estamos trabalhando com essa tecnologia há mais de 12 anos. Então, nós fazemos parte do grupo Venture Labs, é um grupo que tem hoje 6 empresas, todas elas com seus negócios rodando em computação em nuvem. E a DataRain foi fundada no finalzinho de 2017. Nós temos orgulho de dizer que nós nos tornamos parceiros da AWS a convite. Então, aquela situação do cliente que foi convidado a abrir uma operação e se tornar parceiro, tá? E, essencialmente, nós fomos pioneiros na utilização de várias das tecnologias AWS. E, ao longo desses 12 anos, efetivamente, essa equipe fez o deployment de centenas de projetos em computação em nuvem, utilizando as mais diversas tecnologias, como o mobile, Cloud Born System, Business Analytics, High Performance Computing, né? E um aspecto muito importante, tá? Como a gente tem o espírito da startup, e estamos dentro de um grupo que tem outras empresas que são startup, nós sempre nos preocupamos em criar soluções que sejam seguras, flexíveis,
altamente escaláveis e principalmente economicamente vantajosas para nós que estamos utilizando. Isso, inclusive, é muito alinhado com os próprios princípios de liderança da Amazon, com o modo de ser da AWS, que todas as vezes que ela tem um ganho significativo de escala no seu processo, que induz a uma redução do seu custo, esse custo é repassado para os seus clientes. Então, ao longo desses 12 anos, nós pudemos testemunhar 64 reduções de preço que nós tivemos no serviço da AWS. Tá bom? Os nossos serviços, assim, eles são realmente totalmente focados dentro do que é um ambiente nuvem. Então, começam uma consultoria, um planejamento, execução do plano de migração para a nuvem, gerenciamento, otimização, sustentação, suporte, né? Aperfeiçoamento ou melhoria das aplicações, além de tudo aquilo que gravita em torno da nuvem hoje, porque a AWS ela fala uma coisa bastante interessante: os dados têm gravidade, e a partir do momento que você leva seus dados para a nuvem, fica muito mais fácil você agregar recursos computacionais sofisticados, mas que estão se tornando cada vez mais baratos, como inteligência artificial, machine learning, tá? Toda a parte de data analytics e etc. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Bom, um aspecto bastante importante é que, ao longo desses anos, nós efetivamente buscamos um nível de especialização bastante grande. Para que a gente possa entregar bem esses projetos, é fundamental que a gente tenha um corpo técnico muito bem treinado, e nós nos orgulhamos de que, na DataRain, dos sócios até o último estagiário, todos são credenciados, todos são certificados pela AWS. Dos níveis mais simples de certificação, que é o que a gente chama de Foundational, passando pelos níveis de Associate, de Specialty e, inclusive, no nível mais alto, que é o de Professional. Tudo isso levou a que a gente tenha efetivamente uma avaliação muito positiva da AWS com relação à qualidade dos nossos serviços, com relação à excelência das nossas entregas, o que levou a AWS a nos premiar como o parceiro do ano 2021 para a área de setor público, e essa efetivamente é uma realização da qual nós muito nos orgulhamos. Tá bom? Bom, além dessas credenciais, nós temos uma outra bastante importante também, que a AWS ela tem um processo de reconhecimento de competências, né? E nós recentemente tivemos reconhecimento de uma dessas competências. Nós somos a única empresa da América Latina hoje que tem a certificação de competência de no profit, ou seja, de atendimento pleno de clientes que são do terceiro setor, ou seja, das organizações sem fins lucrativos, que sempre têm desafios muito grandes, né? Muitos desafios a serem vencidos, sempre uma escassez muito grande de recursos e um volume brutal de dados que precisam ser trabalhados. Então, tudo isso leva a que a gente efetivamente precise desenvolver uma forma muito especial, muito especializada, muito focada de desenvolver essas projetos para essas organizações, e nós temos orgulho de ser hoje o único parceiro da AWS com essa certificação. Bom, como eu comentei com vocês, ao longo dos anos nós desenvolvemos vários projetos da nuvem. Aqui estão alguns desses nossos projetos. São projetos contemplando áreas de governo, educação, saúde, entidades sem fins lucrativas, segmento de utilities, bancos, vários órgãos governamentais de diferentes portes, e um foco muito grande, particularmente em saúde e educação, mas não exclusivamente nesses segmentos. Falando em educação, nós temos o orgulho de dizer que hoje nós operamos justamente a maior infra de EAD do país, que é a infra que hoje é utilizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para prover ensino à distância, o ensino online, para os seus alunos dos níveis fundamental e médio, que foi uma necessidade absolutamente fundamental agora nesses tempos de parceria. E nesse sistema, hoje, nós estamos com 3,5 milhões de alunos utilizando essa plataforma. Bom, eu comentei com vocês, a gente usa a AWS há 12 anos, tá? Por que usamos a AWS? Basicamente, por um motivo bastante simples. Primeiro, foi a AWS que inventou o conceito da nuvem pública como nós conhecemos hoje, tá? Quando ela foi fundada em 2006.
E outra coisa bastante importante é que, dado esse pioneirismo, tá, ela conseguiu uma dianteira muito grande sobre os outros competidores. Dianteira que se reflete diretamente na qualidade de seus produtos, tá? E também ela sempre tem algumas características, alguns serviços, algumas ofertas, alguns produtos que os concorrentes ainda não têm. Então, isso leva a que ela tenha um market share bastante significativo. Ele hoje é de 55% na América Latina, é de 57% aqui no Brasil, e bastante interessante. Aqui no Brasil, apesar de já ter uma dianteira tão grande, essa dianteira se intensificou ainda mais, que justamente 2020, em comparação com 2019, o market share da AWS cresceu de 54% para 57%. Tá bom? Dentre esses projetos que nós tocamos, eu gosto muito de fazer referência a esse projeto. É o projeto que nós fizemos para o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE tinha um desafio bastante grande, né? Então ele recebeu financiamento de vários organismos de pesquisas internacionais para que ele pudesse mensurar qual é o impacto da floresta amazônica no clima do planeta. E se concluiu que a melhor forma de se fazer isso era justamente através da mensuração da capacidade de retenção de carbono que o bioma amazônico tem. Bom, para que se pudesse justamente estimar esse volume de carbono, era fundamental que se soubesse qual é o volume do bioma, quanto pesam esses 4,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Então foi feito um trabalho utilizando uma tecnologia chamada LiDAR, no qual um feixe de laser de alta intensidade é colocada na barriga de um avião, ele sai fazendo um escaneamento da floresta, um escaneamento tridimensional. O que vocês estão vendo, essa imagem que está rodando aí, é justamente uma visão do resultado desse escaneamento. Tá? Isso aí é o que a gente chama de tile. É uma área de 250 por 250 metros, ou seja, tem 62.500 metros quadrados aí. E, através dessa tecnologia, a gente consegue exatamente medir qual é a densidade de cobertura vegetal. Tá? Esse sistema ele chega a um tal nível de sofisticação que nós podemos contar quantas árvores nós temos, quais são as dimensões dessas árvores e, consequentemente, quanto a gente tem de peso de biomassa cada uma delas e, consequentemente, através da extrapolação, utilizando inteligência artificial, né, machine learning e, por que não dizer, um supercluster de computação de high performance computing, nós conseguimos justamente auxiliar o INPE no cálculo, tá, do tamanho dessa biomassa da Amazônia e, consequentemente, tá, estimar com precisão qual é a sua capacidade de retenção de carbono. Tá bom? Bom, gente, mas vamos lá. A gente tem muita coisa para falar ainda. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Esper, que ele vai falar efetivamente do assunto que nos trouxe todos a despender esse tempo aqui, porque segurança na nuvem e, principalmente, compliance, né, conformidade com a LGPD, é alguma coisa que está hoje no topo das preocupações de todos nós. Dr. Esper, conversa agora, a bola está contigo, tá bom? Muito obrigado, hein? Perfeito, Wagner, muito obrigado. Obrigado a todas, a todos pela participação, pela presença. Obrigado à DataRain e obrigado à AWS pela oportunidade da gente falar aqui hoje um pouquinho sobre LGPD, um assunto que está tão em voga, com tantas discussões interessantes. Então, vamos, sem muito demorar aqui, já vamos começar a falar um pouquinho sobre essa legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei baseada, uma lei que foi muito inspirada na GDPR, que é uma lei europeia de privacidade e proteção de dados. Ela entrou em vigor no ano passado, apesar de ter sido promulgada em 2018, ela teve 2 anos de adaptação, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, e as sanções administrativas que o Wagner comentou passam a vigorar no dia 1º de agosto próximo, ou seja, daqui mais ou menos uns 15 dias, 20 dias. Muito bem, por que isso é importante que todos nós estejamos na mesma página com relação à vigência da lei e à questão das penalidades? Muita gente confunde um pouco, achando que a questão da legislação ela está vinculada apenas à penalização pela NPD. Isso não é uma realidade. Na verdade,
O que acontece é que a lei ela está em vigor, tanto que vários titulares hoje já podem exigir ou já podem solicitar que os direitos previstos pela LGPD sejam exercidos ou sejam executados pelos controladores e pelos operadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa lei, basicamente, ela rege tudo que diga respeito à vida de um dado pessoal, desde a coleta desse dado até a eliminação definitiva. E quando a gente chama de dado pessoal, é aquele dado relacionado a uma pessoa física que a identifique ou que a torne identificável. Então, um dado jogado que não tem a condição de identificar uma pessoa não vai ser um dado pessoal. Existe um ponto interessantíssimo dessa lei. Ela é uma lei que ainda cerca de 50% dela depende de regulamentação da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a autoridade está sendo muito feliz e eficiente no direcionamento dessas regulamentações. Então, hoje, apesar da lei já estar em vigor, muitos dos temas ainda estão em desenvolvimento. Daí porque ter um programa de privacidade, pelo menos básico ou estruturado, é tão importante, porque a lei já é válida e as regulamentações vão tornar esse tema um pouquinho mais complexo com o passar do tempo. Falar rapidamente aqui sobre os conceitos e agentes da legislação. O dado pessoal, como eu citei para vocês, é um dado de uma pessoa física que a identifique ou que a torne identificável. Qual pessoa física? Qualquer um de nós. E esses são chamados os titulares dos dados pessoais. Então, o dado é a informação, o titular é o dono dessa informação, ou seja, cada um com relação à sua própria informação pessoal. Quem é o controlador dessas informações? O controlador normalmente vai ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física também, mas normalmente é uma pessoa jurídica, as empresas em geral, que vão receber esses dados de uma série infindável de maneiras. Pode ser por captação ativa, pode ser por uma relação de emprego, pode ser de uma quantidade enorme de formas. E esse controlador tem a obrigação de dar segurança e proteger esses dados pessoais. Daí porque Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Obviamente, o controlador ele pode utilizar outras empresas para gerenciar determinadas cargas de dados. Por exemplo, um plano de saúde com relação a qualquer outra empresa. Você tem os empregados são os titulares de dados com relação àquela empresa que é controladora, e o plano de saúde, que é um terceiro contratado, tem que ter acesso aos dados pessoais daqueles funcionários, daqueles empregados, para poder exercer suas atividades. Esse é o chamado operador, é alguém que opera os dados por conta e ordem do controlador. Dados, em geral, vão ser classificados em duas maneiras. Apesar da lei não dizer dessa forma, os dados gerais, dados pessoais gerais, e dados pessoais sensíveis, que são dados que, pela própria natureza, trazem uma sensibilidade adicional. Por exemplo, raça, orientação religiosa, filiação a sindicato, e um que é muito comum, que são os dados de saúde. Acho que é meio lógico para todo mundo entender que um dado de saúde, evidentemente, vai ser um dado considerado sensível e com tratamento diferenciado e com mais segurança. Uma figura que eu sempre faço muita questão de salientar, porque é uma figura-chave nessa legislação, é o encarregado, que as pessoas hoje conhecem como DPO, Data Protection Officer, que é, na verdade, a pessoa indicada pelo controlador para cuidar, para gerenciar o programa de proteção de dados, de privacidade, e, ao mesmo tempo, ser o ponto de contato entre os titulares e ser o ponto de contato entre a empresa e a autoridade nacional, e a ANPD. E, por fim, um conceito que eu acho que é muito importante a gente colocar, que é o conceito da anonimização. Qualquer tipo de dado que ele passe a ficar anônimo, ele não é mais um dado pessoal. Então, por exemplo, você tem lá um número de pessoas, um percentual qualquer de pessoas em geral, eu vou dizer, olha, tantos por cento dessas pessoas preferem determinada situação, tantos por cento outra. Você não identifica, portanto, esse dado deixa de ser pessoal e é uma maneira muito eficiente de você gerenciar esses dados com menor risco de ter incidente de segurança. Falar sobre princípios, acho que é um dos pontos mais importantes da lei, e eu, obviamente, não vou ter tempo aqui de correr todos os princípios, mas eu vou falar de 5 deles de maneira bem objetiva. Primeiro, o princípio da boa-fé. Tenham na cabeça, gente, que essa é uma lei que está baseada na razoabilidade. Então, tudo aquilo que você razoavelmente entender que são dados que você pode utilizar no processo, provavelmente você vai estar correto. E eu vou dar um exemplo prático disso aqui agora.
Um segundo princípio é o princípio da finalidade, ou seja, você tem que ter uma finalidade, um propósito legítimo para poder utilizar um dado pessoal de qualquer natureza. Você deve adequar aqueles dados, o dado tem que ser compatível com essa finalidade e você deve usar o mínimo de informações possíveis para atingir essa mesma finalidade. O exemplo que a gente adora dar, porque é um exemplo fácil e que absolutamente todas as empresas têm, é o pagamento de salário, né? Ou seja, o pagamento da folha de pagamento. A partir do momento em que você tem essa obrigação legal de fazer, você tem uma finalidade legítima, que é o pagamento do salário, você tem a compatibilidade dos dados com aquela finalidade e você vai usar só os dados necessários. Então, eu preciso, por exemplo, de um nome, de um CPF, de uma conta bancária, dos dados bancários para efetuar essa operação. Eu não preciso para essa operação da filiação, né, dos dados de saúde da pessoa, então eu vou limitar o uso dos dados para aquela operação, aqueles dados que serão necessários para essa execução. E talvez um dos fatores mais importantes, um dos princípios mais importantes, principalmente para um webinar como esse que a gente está trabalhando hoje, é o princípio da segurança. Vocês lembram que a lei ela pretende proteger os dados pessoais. Como você faz isso? Com basicamente dois grandes escopos. Um escopo jurídico, que são as medidas administrativas que você deve colocar em prática para que funcione o seu programa de maneira adequada, né? Então vão ser os estándares, vão ser as regras e as determinações que você deve seguir como companhia, e um outro fator que são as medidas técnicas, as medidas de tecnologia que permitem que você configure e mantenha esses dados de maneira segura dentro da sua organização. Hoje é muito difícil a gente ouvir qualquer organização que tenha a maioria dos dados físicos. Hoje, ao contrário, a gente tem a maioria dos dados eletrônicos. Daí a necessidade dos programas andarem em conjunto. É uma boa implementação jurídica e uma boa implementação tecnológica, principalmente no perfil de segurança. Bases legais. O que são bases legais? A lei não pretende que a gente deixe de fazer o que a gente faz. Podemos continuar fazendo da mesma forma que sempre fizemos, só que respeitando as normas legais aplicáveis aqui. Então, por exemplo, muita gente confunde hoje, achando que você só pode usar dado pessoal se você tiver consentimento ou autorização. Isso não é verdade. A maioria, inclusive, dos casos nas empresas de gerenciamento dos dados pessoais se dá por outras bases legais. Exemplo, você tem que cumprir uma obrigação legal. O salário que eu acabei de falar. Se você tem que cumprir uma obrigação legal, obviamente você não precisa pedir autorização para cada vez que você for usar o salário, você usar o dado pessoal de alguém. Se você tem um contrato com uma pessoa, você precisa ter os dados da pessoa para poder executar aquele contrato adequadamente, sem pedir autorização. Exercício regular de direitos, você tem um processo. Vocês imaginem a seguinte situação. Você tem um processo judicial e você tem que pedir autorização para outra parte para usar os dados dela na discussão judicial. Não teria o menor sentido. Então, esse aspecto jurídico é importante para que se conheça e se implemente um plano de trabalho e de proteção adequado à sua empresa, da maneira menos impactante para o seu negócio, ou preferencialmente sem impacto nenhum. Por que isso é importante? Porque o titular tem direitos, e ele vai poder exercer esses direitos de diversas maneiras. Ele tem direito, por exemplo, a acessar os seus próprios dados, a correção dos dados que estão eventualmente que estejam indevidamente inseridos no banco de dados e uma série de outros fatores que também passam por essa questão jurídica e de tecnologia. Penalidades. Por que esse tema é importante? A lei, na verdade, ela não está aqui para penalizar ninguém, não é a finalidade, não foi o que aconteceu na Europa, porém, uma lei que você tenha sem a capacidade de sancionar, né, as pessoas que não cumpram ou que não tenham seus programas funcionais, ela tem que existir. Então, as penalidades têm um rol enorme de penalizações que pode chegar até a proibição total do uso de dados pessoais. Seria muito grave hoje num mundo de tecnologia, num mundo de inovação, você ter uma proibição do uso dos dados pessoais. Mas ela inicia por uma advertência, pode passar por multas diárias, pode chegar a multas simples até 2% do faturamento líquido ou 50 milhões de reais por evento, então já passa a ser uma penalidade mais grave. Porém, tem um ponto muito importante, e daí eu acho que vocês, como decisores nas companhias, têm que ter isso na cabeça. Quanto melhor, quanto mais preparada uma empresa estiver no gerenciamento desses dados, seja nos aspectos jurídicos,
seja nos aspectos tecnológicos e de segurança, menor são as imposições de penalização. Então, pode até acontecer um incidente, um vazamento, algum problema, porém, se você demonstrar que você tinha um programa, que você tomou as precauções necessárias, as penalidades, a lei é expressa nesse sentido, elas são reduzidas proporcionalmente à evolução do seu programa. Daí por que a gente sempre sugere com muita força, com muita veemência, que as pessoas dediquem um tempo a implementar o seu programa de privacidade e proteção de dados. E se eles me permitem, eu vou fazer uma brincadeira. Não tem necessidade de você fazer o programa da NASA, né? Porque a lei ainda está em evolução, mas também não quer dizer que você não pode fazer, que você pode fazer nada, não fazer coisa nenhuma. Tem que se achar o equilíbrio e o meio termo, tá? Nesse tipo de situação. Aqui é basicamente uma boa prática de um programa de privacidade e de proteção de dados. Esse é um dado, um chart que a Gartner publicou, um dado muito interessante, que começa com a indicação do encarregado, é o primeiro ponto que você tem, e vai até um plano mais sofisticado de data breach, ou seja, de controle aí dos incidentes de segurança, como a lei coloca. E isso aí tudo acontece por quê? Porque se os dados estivessem ali em arquivos, né, físicos, papéis, como a gente tinha antigamente, claro que teria uma preocupação, mas você gerenciaria isso dentro da sua, cada um dentro do seu quintal. A verdade é que o mundo não tem mais fronteiras, os dados estão por aí, circulando, e muitas vezes você tem acesso a dados que você nem conhece, nem sabe que está utilizando esses dados pessoais, principalmente por essa interconexão. E a verdade é que houve uma mudança do perímetro de segurança. Eu estava falando ali do papel que ficava ali dentro de arquivos físicos guardados, então você trancava a porta da sala ou você trancava a porta do prédio e aquilo estava teoricamente em segurança. Hoje não é mais assim. Hoje esse perímetro de segurança se ampliou e você, com uma identidade, com os dados, você acessa uma série de soluções tecnológicas via devices, via aplicativos, e esse dado está circulando em todos os lugares, daí porque a preocupação particular com a segurança em tecnologia da informação. Quando se vai estruturar um programa, além de levar em consideração os aspectos de tecnologia, a gente sugere também que você tenha pilares ou standards para garantir que o seu programa seja o mais adequado possível. Né? Eles estão na tela, eu não vou ler um por um, mas passam desde a liderança estar engajada até ter um bom treinamento, comunicação e monitoramento do seu programa de compliance. Um ponto que, para mim, talvez seja um dos mais fundamentais é a questão dos incidentes de segurança. Você tem o seu programa, ele funciona, você adotou uma solução de tecnologia poderosa, como é o da AWS, por exemplo, via DataRain, só que, infelizmente, pode ter acontecido um incidente de segurança. E o que é um incidente de segurança? Basicamente, é qualquer evento, né, não esperado, um evento adverso, que possa violar a segurança dos dados pessoais. Ou seja, um acesso não autorizado, um acesso acidental, um ilícito, um hacker, e que ocasione a destruição, perda, o vazamento desses dados. E nesse aspecto, a lei ela é bastante específica. Ela traz um dispositivo que determina especificamente a obrigação dos agentes de tratamento, ou seja, controladores, em garantir que esses dados estejam protegidos da maneira adequada. Ou seja, se você tiver um vazamento de dados, um incidente de segurança, e não tiver essas proteções adequadas, provavelmente a sua penalização ela é bastante superior àquela pessoa que tenha as informações protegidas de maneira adequada, como eu citei agora há pouco. Tá? Vamos passar aqui para o próximo. O que fazer no incidente de segurança? Aqui é uma pincelada rápida. Basicamente, você vai avaliar esse incidente, comunicar o encarregado, comunicar o controlador, caso você não seja, informar a NPD e o titular, dependendo da gravidade desse vazamento ou desse incidente de segurança, e, ao mesmo tempo, em paralelo, verificar o seu ambiente de tecnologia para ver onde essa falha pode ter ocorrido, corrigi-la, então ter as medidas imediatas de retenção, né, de limitação desse incidente e, ao mesmo tempo, garantir que ele não volte a acontecer, retroalimentando as suas funcionalidades no sistema de tecnologia. Aqui eu tenho alguns exemplos pequenos de situações que já estão ocorrendo. Vocês devem ter ouvido falar de um vazamento de dados muito importante a nível federal. Para vocês terem uma ideia, este caso específico, hoje,
o processo que se move contra a potencial empresa que ocasionou esses dados, ele está na ordem de 200 milhões de reais. Então, vocês veem que realmente custa muito mais barato e é muito mais eficiente, é muito mais compliant ter um programa e garantir que a tecnologia funcione de maneira adequada. E aqui eu termino com uma pequena brincadeira, né? Aqui é um slide que foi utilizado lá na Europa com relação ao GDPR, onde, na verdade, ilustra muito bem. Nós temos ali uma quantidade de dados que a gente acha, puxa, os dados ali estão controlados, eles estão todos estruturados, então não tem problema. Eu não tenho aqui o que ele fala, nada para se preocupar, é apenas um pedaço de dado para a gente dar uma volta por ele. A grande realidade é que a quantidade de dados hoje que circulam diariamente nas companhias e que não estão estruturados são gigantes. Então, ter essa ilusão de que os dados de privacidade, os dados pessoais que devem ter essa proteção de privacidade são apenas aqueles dados visíveis, é um erro, e a gente procura sempre alertar as pessoas de que esta lei está em vigor, a autoridade está com muita vontade de fazer acontecer da maneira correta, portanto, a preparação, a implementação e a segurança de tecnologia são extremamente fundamentais. Com isso, eu quero agradecer muito a oportunidade que nos deram aqui de apresentar para vocês. Vou passar para a Clarissa. Clarissa vai cobrir agora os aspectos tecnológicos e, ao final, a gente vai ter a oportunidade de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente aproveite mais esse resto aqui do webinar, que está muito interessante. Obrigado, até logo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Esper e Wagner, pela oportunidade. Bom, vamos começar aqui falando, né, um pouquinho de como a gente vai controlar essa segurança na nuvem AWS. Então, como a gente faz frente aí a todo esse panorama que o Alexandre deu, como a gente vai fazer esse controle na nuvem. E para começar, eu queria trazer alguns dados aqui complementando o que o Esper disse. São dados bem importantes, significativos em relação aos ataques de vazamento de dados no Brasil e, por exemplo, nos últimos anos a gente teve aí um aumento de 493% nos ataques de vazamento de dados no Brasil e são mais de 205 milhões de dados de brasileiros vazados. Isso no ano de 2019. Então, se a gente pensar de 2019 para frente, esse número deve ter aumentado bastante. E um índice muito importante aqui, que eu também queria discutir com vocês, é sobre a demora que as empresas têm em saber, né? Você demora para saber que o seu dado foi comprometido, para saber que você está em vulnerabilidade. Então, as empresas demoram aí, em média, 250 dias. Bom, gente, pensando um pouquinho aí na AWS, como que a AWS vê o assunto segurança, né? O que é a segurança para a AWS? Uma coisa que eu gosto de priorizar aqui é que a segurança é sempre uma grande prioridade na visão da AWS e na nossa também. E a gente diz que a segurança na AWS é uma responsabilidade compartilhada. O que isso significa, né? Bom, significa basicamente duas coisas. A gente tem a responsabilidade do cliente, o cliente é responsável por uma parcela aí das implementações de segurança, mas a gente tem também a responsabilidade da AWS. Na parte do cliente, o cliente é responsável pelos dados que ele coloca na nuvem. Pelos dados que ele coloca na nuvem, pelo gerenciamento de acesso ao ambiente da AWS, o que vai ser gerenciado, o que vai ser liberado, pela proteção de rede, qual tipo de tráfego eu vou deixar entrar, eu vou deixar sair, e pela criptografia dos seus dados também. Então, como esses dados vão ser tratados quando eles estiverem lá na AWS em repouso, quando eles estiverem chegando ou saindo da nuvem. E a AWS, por outro lado, cuida da segurança da nuvem, é a segurança da infraestrutura global da AWS, a segurança de cada região, de cada data center em que a AWS está implementada, de cada ponto de presença que a AWS se encontra. E isso ela faz muito bem, ela está em compliance com vários padrões de segurança já muito conhecidos no mercado. Então é dessa forma que a gente vê a segurança como uma responsabilidade compartilhada na AWS. E vocês podem até estar se perguntando, né? Mas como que a gente garante essa proteção de dados? Como a gente faz a gestão do acesso? E é por isso que a AWS também vem com um portfólio bem significativo aqui para a proteção de ambiente. Então, a gente vai passar pelo portfólio da AWS com os principais produtos aí para protegerem o seu ambiente.
Algumas boas práticas aqui, tá bom, que eu queria discutir com vocês. A primeira delas é o gerenciamento de acessos. Então, o que a gente tem na AWS para gerenciar acessos? Basicamente, os dois produtos principais são o IAM e o Organizations. Esses dois produtos vão controlar o acesso granular dos seus usuários, dos seus grupos de usuários, do seu departamento ao ambiente AWS. Então, de maneira simples, você vai incluir permissões, tá bom? Atreladas aos seus usuários, atreladas aos seus grupos, e essas permissões vão dizer o que um usuário pode fazer e o que ele não pode fazer dentro do ambiente. É realmente um controle muito granular de acesso, a gente consegue configurar controles aí muito expressivos de acesso ao nosso ambiente AWS. E pensando um pouquinho em proteção de dados, como a AWS protege os nossos dados, como a gente pode proteger os nossos dados com a ajuda da AWS? A gente precisa pensar aqui nos dados em trânsito, né, os dados que estão entrando e saindo da nuvem AWS, que não estão mais na sua rede privada da AWS, então que estão aí trafegando entre essas duas instâncias, entre a internet também. A AWS tem o ACM é um gerenciador de certificado digital. E o certificado digital, ele serve aí para implementar a segurança na comunicação entre redes, mas também para dar uma identidade ao seu site, quando você tem um site hospedado. Então, o ACM, ele faz não só o gerenciamento, mas ele também dá a possibilidade de você lançar certificados públicos e certificados privados no ambiente da AWS. Você pode importar também, caso você tenha um certificado emitido por outra autoridade, né, por outra empresa de mercado, você também pode importar e o gerenciamento fica bem mais fácil. Falando um pouquinho sobre dados em repouso, a gente também tem dois serviços que vêm fortes na proteção de dados em repouso, é o Cloud HSM e o AWS KMS. Esses são serviços de criptografia da AWS, eles são voltados ao gerenciamento de chaves de criptografia e a ideia é que você use essas chaves em conjunto com outros serviços para realmente implementar uma rotina de criptografia, para que os seus dados não sejam visíveis, né? Eles sejam visíveis em um padrão criptografado e ninguém que não deva entender esses dados consiga entender esses dados. A diferença aqui entre esses dois produtos é basicamente um nível de compliance. Então, o Cloud HSM vai hospedar suas chaves dentro de um hardware dedicado a você. Então, existem algumas empresas, alguns casos de usos que têm esse padrão de compliance, né? E aí a gente pode atingir com o Cloud HSM, mas são dois serviços muito importantes para a criptografia, proteção de dados em repouso. Outra ideia aqui muito forte que vem com a proteção de ambiente é o monitoramento. Então, a AWS provisiona 3 serviços principais para monitorar o seu ambiente. A ideia aqui é que você consiga ter um monitoramento automatizado do seu ambiente, que você consiga ter aí achados de segurança, alertas de uma maneira automatizada. Então, vamos falar desses 3 serviços aqui, que são os principais de monitoramento, o CloudWatch, o CloudTrail e o Config. O CloudWatch vai fazer muito monitoramento da performance dos seus recursos. Dando um exemplo prático, ele vai monitorar aí a quantidade de CPU que a sua máquina virtual está usando. Então, a gente pode ter ideias, perceber alertas aí de segurança dependendo dos níveis de performance dos nossos recursos. Se o recurso sai do nível de performance aí normal, a gente pode verificar um alerta, a gente pode tentar entender o que está acontecendo. O CloudTrail vem para complementar, ele é quem dá aí a responsabilidade por todas as ações dentro do ambiente AWS. Um usuário seu faz uma chamada de API, entra em um serviço, você vai conseguir ver por meio do CloudTrail. Então, a ideia aqui é ter responsáveis, é que a comunicação e as ações dentro do ambiente da AWS se tornem explícitas, né? Se tornem visíveis. O Config, então, vem para complementar esses dois serviços e ele é um serviço que vai implementar regras de compliance, você pode escolher as suas regras de compliance e ele vai monitorar os seus recursos aí para ver se eles estão realmente cumprindo com essa regra ou não. Então, esse serviço aqui também tem um tracking histórico das suas configurações, você pode ver como uma configuração estava no passado e como ela está hoje em dia. A gente vai ver bastante esse serviço aqui na nossa demo também, ele é bem interessante aí, abre as portas para o monitoramento de uma maneira bem legal. Seguindo aqui, gente, a gente tem as rotinas de backup. A ideia aqui é tornar os dados restauráveis, para a gente evitar perder dados, né?
E o AWS Backup é um serviço aí que gerencia e automatiza as suas rotinas de backup. Eu até coloquei exemplos aqui. A gente tem o EBS, que é o nosso armazenamento de disco da AWS, o EFS, que é o nosso file system, né, o nosso sistema de arquivos da AWS, e até mesmo o banco de dados, esse é o nosso serviço de banco de dados relacional. Todos esses serviços estão inclusos aqui no gerenciamento do AWS Backup e a gente pode automatizar aí uma rotina de backup, a gente pode coordenar todas as rotinas de backup para que a gente crie aí um ambiente o mais disponível possível, que a gente tenha dados que realmente são recuperáveis. Assim, a gente já lida com um pouco do problema. Vamos entender aqui, então, como a gente faz com o restante do panorama aí de segurança. O que pode acontecer, né? O Esper falou muito bem, eu acho que ele pontuou muito bem a questão de que um incidente de segurança pode acontecer. Um incidente de segurança é comum, ele pode acontecer e a gente precisa pensar não só na proteção, mas também no que fazer durante um ataque de segurança. E a verdade é que tem um set aí de coisas que a gente faz, né, de ações que a gente toma muito grandes. Então, eu vou mostrar um pouquinho em como a gente pode implementar boas práticas a partir de alguns serviços da AWS e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a estratégia de resposta. Então, vamos lá. Um dos princípios muito importantes do que fazer durante um ataque é estar pronto para a detecção precoce. Isso tem relação também com o que eu falei lá no começo para vocês, de que as empresas demoram muito para entenderem, né, que um ataque está acontecendo. Então, essa demora é um fator muito prejudicial aí para o nosso ambiente AWS e a gente sabe isso, a gente precisa, né, implementar aí alguns serviços que nos ajudam na detecção de vulnerabilidade, detecção de exposição. Então, a gente vai falar aqui de 3 serviços que também fazem parte do portfólio. O GuardDuty, ele é um serviço de detecção de vulnerabilidade, ele vai aí olhar para os seus recursos e vai emitir alertas para você. Então, vai falar, tem alguma coisa errada aqui com esse recurso, vamos dar uma olhada. Ele serve exatamente para alertar. Um exemplo prático. Vamos dizer que a sua máquina virtual, por algum motivo, ela está se comunicando aí com um domínio que é conhecido no mercado por mineração de Bitcoin. E não é isso que a máquina deveria fazer. Então, é uma vulnerabilidade de segurança. Ele vai emitir um alerta e vai falar, olha, a sua máquina a gente viu que está se conectando com esse domínio, está se comunicando com esse domínio, e ele vai solicitar que você dê uma olhada no que está acontecendo. Né? É isso que ele faz. E ele tem aí um set de IPs, de domínios conhecidos na internet que são maliciosos, né? Então ele se conecta também com esses padrões de fora da AWS, ele traz aí informações muito importantes. O inspector vem na mesma linha, a ideia é que ele faz um assessment automatizado, baseado nos padrões, nos melhores padrões de segurança. Que padrões, né? São os padrões da AWS e são os padrões de vários benchmarks de mercado, então são padrões conhecidos no mercado de segurança e ele vai olhar o assessment automático, né? Então a ideia aqui é que tem uma automatização da detecção, o que é muito importante durante um ataque, com certeza, mas também para implementar aí no dia a dia da sua empresa. E o Security Hub, ele faz um gerenciamento mais geral, mais holístico aí do seu panorama de segurança. Então ele pode olhar para vários tipos de vulnerabilidade, vários tipos de exposição em potencial e ele vai produzir aí os achados. Ele se integra aí com outras ferramentas, tá, de segurança da AWS e ele vai fazer isso. É uma visão mais holística, você fica aí com uma análise bem detalhada do seu ambiente de segurança, do seu ambiente AWS. Então, é aquilo que eu falei, né, gente? Importante durante o ataque, sem dúvida. Importante também para ser mantido aí no seu ambiente no dia a dia. Outra boa prática é reforçar o monitoramento. Você pode coletar logs e entender também mais para frente o que houve, o que aconteceu, onde está a vulnerabilidade, como ela foi explorada. Os logs podem dar esse tipo de perspectiva. E a ideia aqui é uma arquitetura bem simples, tá bom? Um desenho simples para a gente entender. Então, a gente já falou do CloudTrail, a gente falou do CloudWatch, e a ideia é que esses serviços vão produzir logs de acesso, vão produzir informações de acesso. E você vai guardar essas informações num bucket do S3. O S3 é o nosso armazenamento de objetos da AWS, ele é um dos serviços mais conhecidos, e ele armazena
os seus objetos em diretórios, em pequenos baldes, né? Assim que a gente pode entender um bucket. Então, a ideia é que você guarde os seus logs dentro do bucket. Esses logs podem ser criptografados, os objetos que estão aqui podem ser criptografados, e a ideia é que você faça esse controle, inclusive para a gente ver depois o que aconteceu com o seu ambiente, onde está a falha, né? E bom, como eu falei, a gente ia falar um pouquinho sobre estratégia de resposta. A verdade é que uma estratégia de resposta eficiente envolve muitos outros produtos. Pode envolver uma gama enorme de produtos AWS. Aí, como a gente sabe que uma resposta é boa? A resposta curta é: depende do seu negócio, depende do que você está passando, depende de qual é a vulnerabilidade, de qual é a grande vulnerabilidade aí que a gente vê no mercado, então vai variar de caso a caso. E montar uma estratégia de resposta não é simples, é uma coisa que demanda realmente aí um tempo, uma dedicação, e isso é uma coisa que a DataRain está acostumada a fazer, então a gente está acostumado a montar estratégia de resposta, então a ideia aqui é: pode ser que você sofra um ataque, tem que ter isso em mente, mas a ideia é ter uma estratégia eficiente que você possa barrar esse ataque aí em pouco tempo. Também vai depender muito da sua infraestrutura, então é legal sempre estar em contato com um parceiro da AWS para entender como que está o seu ambiente, o que a gente pode fazer aí durante um ataque para ter o mínimo de prejuízo possível. Legal, e depois, né? Depois de um ataque, o que a gente pode fazer? Muitas pessoas acreditam que não tem muito o que fazer depois de um ataque. Só que não é verdade. A verdade, para quem trabalha, né, aí com segurança, é que há muito o que fazer depois de um ataque. Você passa por um ataque e ainda sobram várias coisas que você pode fazer, que você pode implementar. Então, eu queria falar primeiramente de um ponto que é bem conhecido já no mercado, que é a análise de causa raiz. Então, você tem que entender o que gerou, o que pode ter gerado essa vulnerabilidade. E o Amazon Detective é um serviço que nos ajuda muito nesse sentido. O que o Amazon Detective vai fazer? Assim, rapidamente, ele vai analisar os seus logs, ele se integra aí com serviços que a gente já viu, então com o WarDirty e com o Security Hub, ele faz essa integração e ele vai dar achados de segurança. Então, ele tem uma visão mais detalhista, ele tem uma visão automatizada, uma visão de grande escala aí do seu ambiente, e ele vai dar esses achados exatamente como ideias. Olha, a sua vulnerabilidade pode ter saído daqui, pode ter saído desse serviço, pode ter saído dessa porta aberta que você deixou, entendeu? Então, são vários achados de segurança. O Amazon Detective é muito eficiente nisso, principalmente em integrar aí vários serviços de segurança, em olhar para o seu ambiente como um todo. E outras ideias aqui, né, após o ataque, principalmente documentação, que vai ser muito importante e que pode se basear também aí no monitoramento, no que a gente achou, nas respostas encontradas. Então, a documentação é bem importante e sempre implementar lições aprendidas, né? A gente diz que a segurança é um assunto em que a gente aprende toda hora, a gente está constantemente aprendendo, nunca chega ao fim, né? A gente tem que estar olhando para isso, tem que reforçar a nossa postura constantemente. Então, essas são aqui algumas boas práticas que você faz após um ataque. E, gente, passando um pouquinho para a nossa demo, o que a gente vai demonstrar hoje? Bom, a gente vai dar uma olhada mais aprofundada no AWS Config, é um serviço muito interessante, é o serviço que a gente falou ali na parte de monitoramento, bem no comecinho da minha fala, e eu vou te explicar um pouquinho o que vai acontecer nessa demo que a gente tem. Então, a gente vai fingir aqui que a gente está numa empresa e que existem duas diretrizes de compliance aqui que não estão sendo cumpridas. Primeiramente, a gente tem o S3 aqui, que a gente já conheceu um pouquinho do armazenamento de objetos, e a gente tem um bucket, a gente tem um diretório aqui, e nossos objetos precisam ser colocados nesse diretório. Só que é uma prática da nossa empresa ter os buckets encriptografados. E aqui a gente pode ver que ele não está. Então, alguém entrou lá, algum usuário entrou lá e lançou o seu bucket dentro da nuvem sem a criptografia. Então, a gente vai configurar uma regra no config, o config vai ali olhar para o seu bucket e vai tirar ali essa vulnerabilidade e vai implementar a criptografia da AWS nesse bucket. O que mais a gente vai fazer? Então, vamos supor que a sua equipe lançou uma EC2. A EC2 é a máquina virtual da AWS. E eu vou entrar nessa máquina por meio de um acesso remoto.
O SSH é um protocolo de acesso remoto. Eu consigo no meu computador, aqui onde eu estou falando com vocês, entrar dentro dessa máquina virtual. Por quê? Porque essa porta aqui está aberta para todo mundo. Quando a gente tem esse set de zeros aqui, quer dizer que qualquer IP do mundo vai conseguir entrar nessa máquina. Então a ideia aqui, essa é uma vulnerabilidade de segurança grande, qualquer um que conseguir aí o IP da sua máquina e que tiver as chaves da sua máquina vão conseguir entrar. Então a ideia aqui é que o config vá, olhe também para essa vulnerabilidade e feche esse acesso. E a gente sabe, né, eu quis trazer esse exemplo porque a gente sabe que vazamento de chave é uma coisa que acontece muito. A gente tem aí várias notícias de vazamento de chave e se vazar, né, caso venha vazar essas credenciais da EC2 que a gente vai lançar, se a gente tiver uma chave de acesso aí em algum lugar público da internet, é muito fácil descobrir o IP dessa máquina, qualquer um pode descobrir, qualquer um pode entrar. E daí para frente, a gente tem um set de coisas que a gente pode fazer. Então vamos dar uma olhada aqui no console. Eu estou dentro do console da AWS. Aqui é o AWS Config, essa é a carinha dele, ele tem um dashboard aqui. E eu configurei duas regras. Vamos ver se as regras estão aqui. Estão aqui. Eu configurei duas regras. Essas duas regras são as regras de compliance que a gente vai implementar aqui na nossa empresa fictícia. O que diz a primeira regra? Basicamente, ela diz que precisamos ter criptografia no bucket, como eu falei. Então, a gente precisa ter uma criptografia no bucket. A gente está vendo aqui que tem 2 buckets que não tem criptografia. A gente vai olhar também. A segunda regra aqui é exatamente aquela que eu também falei. Então, a gente não pode deixar que as pessoas que tenham a chave entrem por acesso remoto na nossa instância. A ideia é que só alguns usuários autorizados consigam entrar nessa instância. A gente configura isso de uma maneira que apenas alguns usuários consigam acessar. E a gente vê que a gente tem um problema aqui também. Então, vamos dar uma olhadinha para começar no nosso S3. Essa é a cara do S3, o nosso armazenamento de objeto. A gente tem 2 buckets aqui. Quando eu clico em propriedades, a gente vai descer aqui e ver que a criptografia não está ligada. A criptografia não está funcionando aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, a gente tem um problema nesse bucket e a gente tem um problema no outro bucket também. No segundo bucket aqui, deixa eu entrar aqui, também não tem nenhuma criptografia, como vocês estão vendo aqui. Então, a primeira regra que eu criei uma autorremediação. O config vai lá, vai olhar para esses 2 buckets e vai falar, tem alguma coisa errada, não está compliant. Então, eu vou vir aqui, clicar em remediar, a gente vai esperar um tempinho para ele dar uma pensadinha, e foi remediado. A mesma coisa com outro bucket, bem rapidamente ele consegue criar 2 chaves de criptografia, implementar essa criptografia nos 2 buckets. Vamos dar um refresh na página aqui, vamos dar um F5, vamos garantir que isso foi feito e que o config trabalhou para a gente direitinho. Então vamos dar uma olhada aqui em propriedades. E estamos aqui com uma chave de criptografia, a criptografia está ativada, a Amazon providenciou uma chave dela mesma, então a gente está criptografando com a chave da Amazon aqui e está tudo certo. A mesma coisa no outro bucket, a gente vai olhar rapidinho aqui. A Amazon também lançou uma chave de criptografia para a gente e os dados estão criptografados. A ideia é, se você colocar algum dado aqui dentro, vai estar tudo criptografado, não tem problema, você não vaza informações desse bucket de nenhuma maneira. Nosso outro problema aqui, que o config apontou, é em relação ao acesso remoto. A gente está aqui com um computador, uma máquina virtual, que tem acesso remoto. E se a gente olhar aqui na parte de segurança, realmente, né, a gente está abrindo uma porta aqui para todo mundo, para qualquer IP do mundo. Então, se você aí que está assistindo tivesse a chave, por exemplo, e tivesse o IP público, a gente ia conseguir entrar, você ia conseguir entrar, qualquer um ia conseguir entrar. Eu vou entrar nessa máquina para mostrar para vocês, tá bom? Eu estou fazendo aqui uma conexão, eu vou pegar essa chave pública aqui, e a ideia é que a gente consiga, ele está pedindo um login, eu vou pôr um login aqui, a ideia é que a gente consiga entrar, e como vocês podem ver aqui, foi autenticado. Então a gente tem um problema. Um dia eu acordo e lanço essa chave na internet. Alguém muito esperto vem aqui e descobre o IP público. E essa pessoa vai poder fazer exatamente isso. E a partir daqui, ela vai poder mexer em várias coisas dentro da minha máquina virtual. Então a gente vai pedir agora para o config
dá um jeito nisso, né? Vamos falar, config, remedia para mim porque tem um problema aqui. Então, ele está pensando. A gente vai esperar um pouquinho, depois eu vou até sair da minha sessão aqui, para a gente ver se a gente consegue entrar de novo, né? Vamos ver se o config fez. Beleza, então, ele já fez a remediação automática aqui, vamos ver se funcionou. A gente vai ver se realmente ele conseguiu fazer o que a gente pediu. Vendo aqui, a gente já vê que a gente não tem nenhuma regra de entrada, ou seja, a gente deve, né, não deveria conseguir entrar. Agora a gente vai testar para ver se deu certo, né? Vamos ver se ele realmente está barrando aí qualquer um, mesmo que tenha chave. A gente vai aqui em autorização, eu vou pegar a mesma chave que eu usei. E a gente está vendo aqui que ele já deu uma travada, né? Ele foi super rápido antes, agora ele não vai. Ele vai dar timeout eventualmente, então ele não vai deixar que eu acesse essa máquina, nem com a chave, nem com o IP, nem com nada, porque eu não estou habilitada, meu IP não está aqui habilitado. Bom, a gente viu um pouquinho dessas regras, né? Aí, aqui deu o timeout, ele já me avisou aqui, então vou fechar a sessão. Aí você vai falar assim para mim, né? Você pode estar se perguntando, mas eu não quero entrar no console todo dia e clicar em remediar para cada ação que está errada dentro do meu ambiente. Imagina aí que eu vou ter várias regras. O que eu faço, né? Para essa demo, eu resolvi mostrar a remediação manual. A gente tem uma remediação automática. A mesma coisa, é a mesmíssima coisa. A gente coloca aqui todos os nossos parâmetros e ele vai fazer automaticamente isso para mim. Então, a gente não vai precisar ficar entrando no console, clicando ali em remediar. Ele vai cuidar do nosso ambiente para a gente. E eu só não fiz isso hoje porque, assim, sinceramente, a remediação era muito rápida. Eu queria ter tempo de entrar na máquina com vocês, mostrar, guiar direitinho, e ele ficava remediando enquanto eu tentava fazer. Então não deu certo, eu tive que colocar na manual, mas a remediação automática a gente pode perceber que funciona muito bem, né? Outra coisa legal do config aqui que eu queria mostrar é o pack, só um minutinho, é o pack de conformance. Então a gente tem aqui vários padrões de conformance, a gente tem várias boas práticas, inclusive de padrões de mercado, e a gente pode, né, colocar uma boa prática aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um set de regras, um set enorme de regras para a gente, e a gente vai poder ver aí se a gente está em compliance com essas regras ou se a gente não está, e aí a gente pode configurar algumas ações de autorremediação, algumas ações de remediação, para que realmente a gente siga aí os padrões que estão determinados para o seu negócio. Legal? Acho que a gente pode ver aqui direitinho, os nossos recursos eles já estão aí remediados, agora a gente tem o compliance que eu estabeleci para a nossa empresa aqui no começo, e eu vou passar agora a resposta para a Ana, deixa eu voltar aqui para os slides, para a gente fazer as nossas perguntas e respostas aqui do webinar, tá bom? Ana, tá por aí? Tô sim, Clarissa. Tô sim, Legal. tudo bem? Tudo então, bom. Vamos aqui. Olha, excelente apresentação. Muito obrigada, Clarissa, Dr. Esper e Wagner também. Muito obrigada pela apresentação de vocês. E vamos aqui às perguntas. Gente, Legal. a pergunta... Eu estava com a pergunta aberta, a pergunta fugiu, pessoal. Espera aí. Eu não consegui ver o... Aqui, o Germano está perguntando se vai ter gravação depois. Sim, Germano, vai ter a gravação depois, a gente vai divulgar, tá bom? A pergunta aqui do Jardel Wainwright, espero ter falado o seu nome corretamente, para o Dr. Esper. Dr. Esper, a aplicação de multas é apenas para fim de punição? E como fica o cidadão que teve seu dado vazado? Bom, vamos lá. Jardel, a aplicação de multas, a gente tem que separar em dois critérios, né? O que é penalidade, que é sanção administrativa, ou seja, aquilo que a autoridade penaliza, e aquilo que você tem direito a exigir do ponto de vista civil. Então, são duas situações diferentes. A sanção administrativa ela tem por finalidade garantir que a lei seja implementada e executada corretamente. Então, a autoridade... Vou dar um exemplo, talvez, mais do nosso dia a dia, né? Você tem um problema do consumidor. O PROCON vai lá e multa a empresa por aquele problema. Aquele consumidor, independente da multa que o PROCON deu,
tem o direito de entrar com uma ação ou fazer um pedido de reparação no caso do direito do consumidor. No caso da LGPD, é exatamente a mesma coisa. A ANPD pode penalizar e sancionar as empresas naqueles montantes ou valores ou punições administrativas de outra natureza pela violação da legislação, enquanto quem tenha sido prejudicado possui também o direito de solicitar as indenizações por dano moral ou por qualquer outra natureza relacionadas aos dados daquela pessoa física prejudicada. Basicamente é isso. Espero que tenha respondido para você. Agora uma pergunta do Douglas Borges para o Dr. Esper. Dr. Esper, numa instituição, de quem é a responsabilidade de implementar a LGPD? Bom, Douglas, obrigado pela tua pergunta. Na verdade, isso vai depender de cada uma das empresas ou das instituições. Tá? Na verdade, a obrigação ela refere-se à companhia. Então, a obrigação de estar adequada à LGPD é da empresa. Quem a empresa vai endereçar ou vai solicitar que gerencie essa questão de privacidade e proteção de dados, vai acabar cabendo ao próprio corpo diretivo da empresa. Vou te dar alguns exemplos das áreas que são mais comuns de terem a responsabilidade pela implementação de LGPD. Área jurídica, evidentemente, a área de compliance, quando a empresa tem área de compliance, ou área de tecnologia. Tem muitas empresas que, obviamente, estão muito mais vinculadas a um fluxo de dados técnicos, né, ou um fluxo tecnológico, principalmente companhias que utilizam aplicativos para poder fazer as suas vendas ou as suas prestações de serviços, às vezes direcionam para a área de tecnologia da informação. Acho que talvez um ponto importante só para a gente reforçar. Qualquer programa de privacidade bem estruturado, ele deve obrigatoriamente ter as duas frentes, a frente jurídica e a frente de tecnologia. Não adianta nada eu ter uma frente de tecnologia fantástica se eu não souber que regra que eu tenho que aplicar. A Clarissa estava dando alguns exemplos. Eu tenho que confessar, Clarissa, que eu fiquei meio aqui perdido porque não é a minha praia, né, a parte técnica. Mas você falou algumas coisas que eu consegui entender. Por exemplo, você falou, olha, que eu vou criptografar para dar segurança. Perfeito, mas eu devo ter uma regra que permita essa criptografia de acontecer. A mesma coisa com o programa. Eu preciso ter algumas regras para que as pessoas saibam como devem se conduzir nas empresas, e a tecnologia, evidentemente, por outro lado, garante que eu tenha essa implementação com o volume e com a segurança necessários. Excelente. Agora, a pergunta do Marcelo. Qual tribunal que arbitra? Eu acho que a pessoa... não, é que a pessoa acho que escreveu errado. Qual tribunal que arbitra, acredito que seja isso, no caso de uma briga judicial? Marcelo, né? Marcelo, eu acho que o que você está procurando entender é que a área da justiça que, na verdade, garante a implementação das questões vinculadas à LGPD. Então, deixa eu só separar em dois aspectos. Vamos lembrar que a parte administrativa fica com uma autoridade não judicial, que está vinculada à Presidência da República, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você for buscar uma reparação por um vazamento de dado pessoal, ou as pessoas que serão atingidas, elas vão procurar isso na esfera civil. O que é a esfera civil? É a esfera que diz respeito aos direitos e obrigações patrimoniais, né, porque aqui no caso você vai pedir uma indenização, aos aspectos patrimoniais que possam afetar a sua vida particular. Então você teve um dano, esse dano tem que ser compensado por meio de uma indenização, e aí as esferas cíveis, as varas cíveis, os tribunais cíveis é que vão tomar conta desse tipo de processo. Tá? E aí tem uma diferenciação do criminal, de outros, mas não entra nesse aspecto. Para você poder pedir uma indenização ou ser reparado por um dano, da mesma forma nos outros casos, aí, como consumidor e outras naturezas patrimoniais, a esfera correta é a esfera civil. Obrigada, doutora Esper. Imagina, muito obrigado a vocês. Agora, mais uma pergunta, essa daqui é para a Clarissa, da Thaís. Clarissa, eu consigo criar ações customizadas, tipo regras que eu mesmo crie, com o config? Entendi, tá. Você consegue criar ações customizadas. Legal, eu acho que a gente pode separar essa resposta em 2 ou 3 coisas, tá?
Então, primeiramente, a gente tem o pacote de regras que a AWS nos dá, né? Por exemplo, durante a demonstração, eu mostrei ali uma regra que vai remediar os dados sem criptografia no S3. Essa é uma regra de remediação que a AWS nos dá. Por quê, né? Porque é uma regra comum, é um padrão de segurança comum, é um padrão de segurança que a maioria das empresas usam, então é uma regra ali que a AWS nos dá. A gente pode ter regras, melhores práticas de mercado, né? Que foi o que eu mostrei aí com os packs de compliance. Então, essas regras são baseadas em melhores práticas de mercado, mas ainda a AWS configurou esse pack para a gente. Então, já tem um pack lá montado para você. Daí, essas são duas coisas, né? Agora, o que eu acho que ela perguntou é se a gente pode customizar as nossas próprias regras, né? Se a gente pode criar regras. Ah, eu tenho uma regra de compliance que eu nunca vi em outra empresa, eu quero criar uma. Então, pode sim, tá? O que a gente vai fazer é criar uma regra customizada. Por trás, ele tá usando um outro serviço que se chama Systems Manager, que é aí o gerenciador de sistemas. Dentro desse Systems Manager, a gente tem aí automações que a gente pode fazer. Então, a ideia é fazer uma automação para avaliar aí o nosso ambiente e uma ação remediativa também customizada. Isso dá para a gente fazer pelo console, a gente vai precisar escrever essa regra, mas ela pode ser implementada assim, tá bom? Excelente. E agora a última pergunta, eu acredito, DPO eu acho que é para você, né, Clarissa? Eu acredito que é para Clarissa. O DPO deve ser uma única pessoa ou pode ser um grupo multifuncional? E eu acho que é para o Esper, viu? É para você a diferença do DPO? O DPO é a sigla para Data Protection Officer, né? Exatamente. Então, é o encarregado. O Esper mencionou lá no comecinho. Exatamente. Então, essa pergunta é do Marcelo. Também não, outro foi Pires, esse é Marcelo Silva. Vamos lá, Marcelo. O DPO ele é uma figura da legislação, existe na Europa também, né? Ele deve ser uma pessoa, mas isso não impede que essa pessoa tenha toda uma estrutura de reportes ou de outras pessoas que atendam. Ninguém consegue fazer nada sozinho no caso de proteção de dados, pelo seguinte: você de repente vai ter uma questão técnica, como a gente está falando aqui hoje, então não adianta, você pode ter um DPO ali colocado que vai se relacionar com o titular ou com a autoridade, mas a questão, mas a pergunta é técnica. Então vamos dizer que esse DPO faça parte do jurídico da empresa, que é bastante comum. Ele vai ser um advogado, uma advogada, então evidentemente ele não vai ter aquela condição técnica. Então, apesar da figura do DPO ser única, ele vai contar, ele ou ela, com toda essa estrutura para posicionar ou, enfim, solucionar o tema que seja trazido para aí. Então é muito comum, claro, depende das companhias e das estruturas, é muito comum que você tenha uma estrutura completa ou que você tenha apenas a figura do DPO se utilizando de outras áreas da empresa para endereçar os temas que sejam trazidos aí com relação à proteção, privacidade e proteção de dados. Obrigado. Excelente, doutor Esper, obrigada. Obrigada, Clarissa. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, em breve vai ser enviado um e-mail, vocês podem enviar suas perguntas diretamente à Clarissa, ou ao doutor Esper, ou ao Wagner, ou para mim. E agora nós vamos fazer o sorteio da Alexa, certo? Das Alexas, Wagner, vamos lá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o sorteio agora para as pessoas que estão online. E agora é com você, Wagner. Perfeito. Só que antes de fazermos o sorteio, vamos lá. Alexa, boa noite. Boa noite. Uma curiosidade: nem tudo que você vê brilhando no céu durante a noite são estrelas? Alguns são planetas, asteroides, e outros são galáxias. Muito bem, gente. Vamos lá. Bastante relevante, Wagner. Obrigada, Alexa. Vamos lá. Alexa, por favor, sorteie o número entre Olá, como eu posso te ajudar? Opa. Minha amiga, vamos lá. Alexa, sorteie o número entre 1 e 108. 75. Vamos lá. 75. Vamos ver quem é o 75 na lista. Eu já encontrei aqui, Wagner. Você quer que eu fale ou você fala? Por favor, você é a mestre das cerimônias. É o Manuel Correia.
Manuel Correia, ainda está online, Manuel? Vamos ver aqui. Deixa eu procurar Manuel Correia, tá aí, Manuel. Parabéns! Muito bom, muito bom. Eu vou entrar em contato com você por e-mail para pegar os seus dados para envio, viu? Parabéns pela conquista aí. Wagner, vamos para a segunda Alexa, por favor? Vamos lá. Alexa, sorteie um número entre 1 e 108. 33. 33. Olha, vamos lá. É o Fábio Goya. Fábio Goya está com a gente ainda? Vamos ver? Fábio Goya está com a gente. Parabéns, Fábio. Parabéns. Em breve eu vou entrar em contato com você por e-mail e para você enviar os dados para enviarmos a sua Alexa. Parabéns. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Mantivemos uma audiência bastante engajada. Agradeço a todos a participação. Clarissa, Dr. Esper, Wagner Andrade, obrigada. E, pessoal, até a próxima. Dia 29, a gente vai ter o próximo webinário da DataRain de migração. Eu vou manter todos vocês informados. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.